Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos. Marcos no capítulo 10. Desculpa, capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 25. Nós vamos falar nesta noite sobre como alcançar de Deus o que necessitamos. Como alcançar de Deus o que necessitamos. Marcos capítulo 5, verso 25. Todos acharam? Olha para mim, por favor. Como que está a tua cabeça? Onde está a tua cabeça? O teu pensamento? A cabeça está aí, né? Com certeza. Mas onde está o teu pensamento? Claro que a gente fica travado. Eu mesmo estava ali, eu percebi que eu estava distante. Parece que eu não estava aqui. Mas são situações que visitam-nos no mundo espiritual para nos levar em outras dimensões, para que a gente possa se distrair ou se confundir e não ouvir a palavra de Deus. É muito importante a gente apresentar o nosso corpo a Deus, nossa mente. Antes de ler, eu vou fazer uma oração, e você que tem desejo de aproximar-se de Deus, de conhecer melhor o Senhor, você vai concordar comigo, e nós vamos nos liberar nesta noite pelo poder de Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu trago sobre este lugar a autoridade do teu nome, a influência devida, e em nome de Jesus, todo espírito de atrapalho, toda obra maligna que queira impedir a ministração ou a percepção no íntimo da tua presença, nós estamos quebrando agora no nome de Jesus. Lançamos fora toda preocupação, toda raiva, toda ira, todo sentimento contrário, toda sensibilidade excessiva que traz inquietação e nervosismo. Em nome de Jesus, nós trazemos agora sobre cada mente o domínio do Senhor Jesus, a coragem para entrarmos e nos apresentarmos diante de Deus. E quando a tua palavra agora for lida, que já a princípio nós percebamos a operação genuína do Espírito de Deus neste momento, neste lugar, para a tua glória, para a tua honra, no nome de Jesus. Amém. Capítulo 5, verso 25. Ora, certa mulher que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia. Ora, havia certa mulher que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia. Ora, havia certa mulher que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante as mãos de muitos médicos, despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curado.
imediatamente cessou a hemorragia e sentiu no corpo já estar curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele, declarando-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Ouça essa palavra mais uma vez: mal. Veja anteriormente, quando foi lido que ela sofrera 12 anos padecendo de uma hemorragia e sofrera muito a mão de muitos médicos, e Jesus aqui, depois de curá-la, ele declara que aquilo era o mal que fizera toda aquela operação, trazendo tanto sofrimento. Guardadas estas informações, a gente vê aqui algo muito interessante, que é uma lei espiritual que fundamenta toda a nossa existência, que é a questão da confissão. Principalmente quem tem os seus olhos abertos para a verdade da palavra de Deus. Fundamentalmente. Porém, esta é uma lei que vai tratar de todos os aspectos da nossa vida no que diz respeito a alcançar o êxito ou alcançar a derrota. Na verdade, se eu digo que eu não posso fazer determinada coisa, eu faço essa declaração: eu não posso fazer isso. Então a Bíblia te fala: você disse que você não pode fazer isso. Então, no mesmo instante, a nossa mente, ela está comandada, ou comandando, ela está comandada porque ela foi convencida pelo mal, que ela não pode fazer aquilo, e ela está comandando porque ela está determinando ao seu ser algo que realmente tornar-se-á uma realidade. Então, no mesmo instante a pessoa fica bloqueada e derrotada à altura daquilo que a pessoa está dizendo. Quando alguém diz: eu não tenho fé, e diz: eu não tenho fé, a palavra de Deus diz para ela: disseste que não tem fé. Nesse mesmo instante, a dúvida entra como um gigante e amarra aquela pessoa. O medo vem conjuntamente. Logo, nós somos dominados, tanto no âmbito do físico, quanto no âmbito do espírito, com a nossa confissão. Se eu digo: eu estou fracassado, então o fracasso está autorizado a apoderar-se de mim, no âmbito espiritual e no âmbito do natural das coisas que eu estou falando. Se eu estou dizendo: eu estou com medo, então a Bíblia diz:
você falou que está com medo, você confessou que está com medo. Então o temor vem e envolve-se na nossa vida, e o próprio medo é uma ação espiritual humana. Agora você me diz, pastor, por que o senhor está dizendo isso? E aonde fundamenta esta tua confissão, esta tua declaração sobre a questão de confissão para o bem e para o mal? A Bíblia diz, em Provérbios, no capítulo 6, verso 2: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca. A Bíblia está dizendo: fica prisioneiro o homem daquilo que fala, torna-se servo da sua confissão. Queridos, na verdade a nossa boca e nosso tratamento aqui melhor, e a nossa função aqui é abrir o entendimento, os olhos para o mundo espiritual. Nós não estamos aqui com este objetivo de dar uma palestra psicológica, sociológica, antropológica, filosófica. Nós estamos entrando aqui e meditando na palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela descortina um mundo real, invisível porque não vemos, mas é visível porque existe. E um dia, quando sairmos deste corpo, nós vamos conhecer até melhor este mundo espiritual. Mas a palavra de Deus vai nos apresentando que a nossa boca vai entregar o domínio a Deus, ou vai entregar o domínio ao nosso inimigo, e o nosso inimigo é Satanás. Não só a nossa boca como confissão, mas o que o nosso corpo também confessar. Eu achei uma coisa interessante. Ontem teve uma luta, essa luta, como chama-se? Em casa, principalmente a minha mulher, gosta muito de assistir luta. Falei, não, eu nunca vi mulher que gosta de luta. E ela gosta de luta. Você não é meiga, ela é meiga, tudo gosta de luta. E os meus filhos também. Eu gosto também, mas não tanto. Ontem eu dormi e de repente na madrugada ela me acordou. Para a felicidade dela, ela tem uma televisão no quarto. Aí ela me acordou e estava na hora da luta. E aquele Anderson Silva, ele começou a brincar com o adversário, e ele pulava, desculpa, não tem nada de racismo nisso, mas ele pulava ali, fazendo umas palhaçadas ali, e brincava e ria, e punha cara assim. E eu falei, mas esse moço está indo além. Aí quando eu falei assim, o comentarista falou assim, ele está brincando demais, ele nunca brincou desse jeito. Ele estava zombando do inimigo, ele estava menosprezando o inimigo. Ele levou um queixo que ele adormeceu. Fazia 6 anos que não perdia uma luta. Naquele momento que ele subestimou o inimigo, ele entregou o cinturão de campeão para o seu adversário. Na verdade, com o seu gesto e com algumas palavras que ele sussurrava ali meio e tudo, ele estava de fato entregando o seu destino. Queridos, é tão interessante que o domínio sobre a nossa vida será indiscutivelmente ou de Deus ou do diabo. Não tem meio termo, não tem jeito de você chegar e dizer assim loucamente como eu já fiz isso. Não sou do diabo, nem sou de Deus, eu é que mando em mim. Não existe. Na minha ignorância no passado, bem adolescente, eu já falei isso. Mas é muito interessante, queridos, eu saber que a confissão dos meus lábios tem um poder extraordinário. É tão forte que, para que o ser humano encontre o
caminho da salvação, a certeza e a segurança da eternidade, como a Bíblia garante que nós podemos ter, é necessário haver confissão. Confissão de Cristo como Salvador e confissão de Cristo como Senhor. Eu tenho dito isso muitas vezes. Somos servos de Deus e não só o confessamos como Salvador. Só cabe a confissão de Salvador germinada com a de Senhor. Então, a partir do momento que a gente percebe o senhorio de Jesus, então nós nos entregamos a Ele, e é Ele que vai direcionar a nossa vida e vai dar o comando necessário. Então, quando nós confessamos o nosso Salvador, Jesus é o meu Salvador, há um processo dentro de nós de novo nascimento, e Ele então passa a ser o nosso Senhor, e o domínio de Deus passa a reinar sobre a nossa vida. E era aquela incapacidade que tínhamos de fazer o bem, de nos controlar, aquela incapacidade que vinha estorvando o nosso ser, aquilo que impedia o nosso sucesso, aquilo que trazia medo, pavor ao nosso ser, vai embora, porque há um outro Senhor, e o mundo do Espírito sabe quem é que comanda, quem é que tem a autoridade devida. E a gente vê isso muito claramente no Novo Testamento, quando Jesus chegava num lugar e havia alguém possesso por um demônio, e o demônio então manifestava, e o demônio vinha e imediatamente se submetia a ele, e o chamava de Senhor e dizia da autoridade sobre ele. É tão interessante essa visão, porque esta é a realidade da coisa. Quando eu confesso Jesus como Senhor e como Salvador, eu mudei de reino, eu passei a estar no reino de Deus. Só que, se eu não permanecer confessando, ou se eu blasfemar, ou confessar o medo, o fracasso, a tristeza, a derrota, eu darei a oportunidade daquele que antes trazia todos esses males voltar e fazer defesa contra a palavra de Deus e penetrar no nosso cotidiano. Então eu tenho que entender que o domínio está exatamente na minha confissão. O que eu acredito é o que eu confesso. Por isso eu preciso aprender a nunca confessar o medo. Fala para o seu irmão, nunca confesse o medo. Mas daí você me diz, pastor, mas eu estou com medo. Eu sinto medo. Vou dar uma palavra aqui para você que crê em Jesus e crê que o Espírito Santo habita em você. Quantos creem, levante a sua mão e digam amém, Jesus. Amém. Na verdade, não é realmente você que está sentindo medo. Porque o verdadeiro eu aqui dentro é onde o Espírito de Deus habita. Ele não está com medo. O medo não vem de dentro, o medo vem de fora. O medo vem de fora e ele quer controlar a mente da pessoa. E se a pessoa não ter a habilidade devida da confissão necessária no exato momento, for precipitada, ser desequilibrada, ela facilmente vai entregar a Satanás. Aquele processo que de repente demorou tanto tempo. Queridos, é tão interessante isso que eu estou falando. O teu eu verdadeiro não está covarde, o seu espírito tem poder, tem amor, tem uma mente sadia. Aquilo que está por dentro de Satanás então vem por fora, e a própria presença dele é o medo. Eu trabalhava recuperando toxicômanos. Ele estava deitado dormindo uma vez,
Isso já aconteceu várias vezes. E eu vi que Satanás chegou pertinho de mim. A própria presença do inimigo é o medo. Só que você tem o espírito de poder. Você tem o espírito de amor, que é o Espírito Santo. Você tem o espírito da saúde mental. Então eu tenho, e você tem, poder dentro de você, amor dentro de você, saúde mental dentro de você. Então o que eu tenho que fazer? Confessar. Confessar. Também estou campeão. Confessar. Pastor, como que eu sei que eu tenho isso? Porque a Bíblia diz que você tem isso. Aleluia. Fala amém. É a Bíblia que fala. Então eu sou e eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. É a radiologia e operação espiritual. É o retrato da interioridade daquele que crê. Então eu tenho isso. Então eu não preciso viver toda hora trêmulo, mas eu tenho poder, tenho capacidade. Então eu tenho poder. Com meu Deus eu tenho poder. Eu tenho amor, eu posso amar aquela pessoa, eu posso amar aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho amor, eu tenho saúde mental, equilíbrio mental. Então tudo que eu confesso vai se tornar realidade, porque existem fraquezas e existe poder, existe ódio e existe amor, existe doença mental e saúde mental. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém. Agora nós vamos entrar no texto, dado essa devida introdução na questão da confissão, porque esta mulher, ela na verdade, ela nos dá uma aula de teologia. Esta mulher descobriu um segredo que os teólogos posteriormente vão analisar sobre isso, na questão da doutrina das Escrituras. Ela descobriu a questão do entendimento próprio da confissão. É tão interessante, queridos, que ela está aqui entrelaçada na multidão, esgueirando-se ali naquelas pessoas. Quem olhasse para aquela mulher transpassava, apresentava, transparecia perda e derrota. Mas na verdade, a partir do momento que ela enxergou uma realidade espiritual, ela estava já no processo de ganho de vitória. É tão forte o que ela está vivenciando. Ela está encontrando Jesus pela confissão. Hoje nós fazemos isso. Hoje nós fazemos isso. O que se faria depois da vinda do Espírito Santo em Pentecoste, ela, pela fé, fez anteriormente. Note, ela prendeu Jesus na afirmação e conquistou de Jesus aquilo que ela necessitava pela convicção. Esta mulher, ela vive numa sociedade intensamente voltada para a religião. Naquele momento havia um florescimento da religião. É tão interessante isso, porque nem sempre o que apresenta ser o entendimento de ver multidões e multidões ali religiosamente falando, pode descrever uma genuína relação com Deus. Na verdade, aparentemente, Israel no tempo de Jesus vivia um momento de avivamento, aparentemente. Mas Jesus, quando chegou, ele veio e quebrou esse edifício. Ele passou o machado na raiz. Ele mostrou claramente que aquela religiosidade não tinha nada a ver com Deus. Uma coisa muito séria isso. Muito séria. Queridos, esta mulher aqui, ela está presa a muitas coisas. Primeiro, ela está presa
na letra do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento havia uma orientação que uma mulher que estivesse com sangramento, ela era impura. Então ela não poderia estar no meio de outras pessoas. Ela não poderia, se ela sentasse em qualquer lugar, e soubesse que ela estava ali com sangramento, aquele lugar também se tornava impuro. Então ela não podia sair de casa. E a palavra diz impuro, mas a palavra não vai além disso. Mas daí a religiosidade foi além. Então eu entendia que essa mulher era uma mulher amaldiçoada. Quem sabe fizeram alguma coisa terrível e tiveram aquilo escondido, e aquilo era consequência de um pecado. Mas esta mulher viveu esse estigma, sem poder ir ao templo, sem poder se relacionar com homem nenhum, nem para conversar. Ela vivia separada por 12 anos. A Bíblia diz que ela viveu um momento tão sério que passou a mão de muitos médicos. Ela gastara tudo que possuíra tentando uma cura. Logo ela se esforçou ao máximo com toda a ciência que havia na época. E a Bíblia diz que nada deu certo, ela ia de mal a pior. Então a situação dela na sua vida, em 12 anos, era de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. Você imagina isso, essa questão, e daí você não precisa ficar com dó dela, que de repente essa mulher deu um salto tremendo, até para nos ensinar hoje. Mas de repente a gente pode estar vivendo também uma situação semelhante, de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, há tantos anos. E o que aconteceu exatamente aqui? O fluxo vinha, e você que é mulher sabe disso, o enfraquecimento que existe, né? Num período de regra durante 12 anos. Imagina, não dá para nem imaginar. E de repente a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E é exatamente isso mesmo. Esse é o processo nosso de hoje. Naquele exato momento, a deidade é o Deus vivo em 3 pessoas. A operação da deidade de Deus só estava em Jesus. Se alguém quisesse ter um relacionamento com Deus, teria que vir a Jesus naquele exato momento. Mas a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo, a deidade, que é o Espírito Santo, então ele opera em todos os lugares. Neste exato momento, no domingo, ele está operando simultaneamente presente em todas as partes da terra e no universo. Quantos podem dizer amém, Jesus? Mas esta mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, nós não sabemos exatamente quais foram as informações que ela ouviu, mas o que condensou sobre ela é a fé absoluta que aquele Jesus que estava ali tinha tudo a ver com ela. Ela entendeu claramente sobre uma doutrina tão extraordinária que é a bondade de Deus. Ela entendeu perfeitamente sobre a misericórdia de Deus. Ela não só entendeu, como ela confessou, ela não orou a Deus, porque ela já entendeu e creu que já estava disponibilizada a ela a bênção. Então o que ela disse? Ela disse o que estava no seu coração. As suas palavras são a palavra, são a fé do seu coração falando. Fala, quando eu falo, é a fé do meu coração que fala. E o que ela falava? Se eu tocar apenas na veste, a fé que penetrou
entrou no coração dela, é algo tremendo. Como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Ela ouviu a palavra e ela então confessou a palavra. Olha que coisa tremenda. E quando ela confessou a palavra que ela ouvira com relação a Jesus, o Espírito de Deus trouxe uma direção absoluta sobre o coração dela. Nós chamamos isso de rema, uma palavra revelada. Esta palavra, se tão somente eu tocar nas vestes dele, ficarei curada, é simplesmente uma palavra que foi colocada dentro dela pelo Espírito de Deus, quando ela abriu o seu coração e deu crédito a quem realmente Jesus era e o que Jesus falava. Quantos estão abrindo o coração para Jesus nesta noite? Digam amém, Jesus. Queridos, nós estamos aprendendo com esta mulher. Ela está trazendo uma teologia. E o que nós estamos aprendendo com esta mulher? Nós estamos aprendendo que temos uma parte a realizar. Então, como alcançar de Deus o que necessitamos? Em primeiro lugar, fala comigo, em primeiro lugar, diga, fala. O que eu devo falar? Eu devo falar exatamente o que a palavra de Deus está trazendo ao seu coração como verdade, não aquilo que a tua mente está trazendo como verdade. Hoje eu recebi a visita de um pastor, ele contou algo interessante. Tio da minha esposa, quando ele estava no seminário, há 40 anos atrás, ele era jovem, e nós tivemos da nossa denominação um pastor chamado Décio, que foi um dos diretores do nosso seminário. E nessa época eu não estava aí no seminário, acho que foi em 74, 75. E esse homem de Deus, um teólogo, um aluno chegou para ele e falou assim: pastor Décio, eu descobri uma coisa interessante, Jesus curava com a força da mente. E Décio falou para ele: se você pensa assim, você nem pode ficar aqui mais. Nem pode ficar aqui mais. Queridos, é tão interessante, porque eu ouço a palavra de Deus, e a palavra de Deus é muito simples. E conforme eu ouço a palavra de Deus, eu recebo a palavra de Deus. Esse pastor também estava falando que o camarada chegou e discordou de alguma coisa que a Bíblia estava dizendo. E um dos professores, o pastor Jonathan, falou para ele assim: eu não estou te ensinando aqui para você compreender, eu estou te ensinando a aceitar. Palavra de Deus não é para você questionar. Eu não concordo. Você não tem que concordar ou discordar, você tem que aceitar, porque é uma sabedoria muito mais alta. Não dá para entender. Não dá para entender uma mulher que no seu físico apresentava uma enfermidade daquela, cientificamente ser curada. Uma mulher que antes, olha como que a fé é poderosa, da visão clara da graça de Deus, do tempo da lei, quando Jesus veio ainda era tempo da lei, que finaliza a lei. A graça começa a partir da descida do Espírito Santo. Em Pentecoste, ela entendeu a graça, que é o favor que eu não mereço. O que é que ele dizia? Então o primeiro ponto é saber o que dizer, eu digo. E o que ela dizia? Se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Se tão somente eu tocar. Olha ela que está dizendo. Então o que eu estou falando agora é que existe o lado divino e o lado humano. Porque ela dizia, ela podia dizer positivamente e ela podia dizer negativamente. Eu não dou conta, não tem jeito, não vai dar certo, e eu sou desse jeito mesmo, eu vou
resolver, os melhores médicos me trataram e não resolveram. Não tem saída. Se Deus quisesse, Ele teria usado os médicos. Se Deus quisesse, não teria acontecido. Isso tudo é conversa fiada. Mas ela poderia dizer isso, então travaria todo o processo de Deus na vida dela. E aquilo que ela ouviu sobre Jesus foi roubado. Quantas bênçãos nós temos perdido? Porque vem a palavra de Deus, é uma semente. Agora mesmo, eu estou jogando uma semente. Você pode sair aqui na porta, roubar. Você vai ser roubado. Isso é horrível. A Bíblia diz que eu devo vigiar para que ninguém tome a minha coroa. Esse versículo não está se referindo apenas à eternidade. Está falando do domínio que lhe está apresentado. Você tem autoridade pela palavra de Deus. A bênção já foi dada. Então, se nós não vigiarmos, perdemos essa autoridade. Ficamos, eu estou com medo, eu estou preocupado, eu estou angustiado, eu estou num jeito. Queridos, é impressionante aquela mulher. Ela está dizendo, e quando ela está falando, é a sua fé falando. Fala comigo, quando eu estou falando, eu estou confessando. E quando eu estou confessando, é a minha fé. No mal ou no bem? Falando. Então, se eu for aplicar essa primeira divisão, eu diria o seguinte, presta atenção. Eu recebo aquilo que eu digo. Se eu falar de modo positivo, em conformidade com a palavra de Deus, não é só ser positiva, não é ser positiva, não estou falando de pensar de confissão positiva, estou falando de falar o que a palavra de Deus apresenta como positivo. Então, se eu falar de modo positivo, eu recebo conforme aquilo que eu falo. Aplicando isso, quando eu falo, é a minha fé falando. Eu me torno aquilo que eu digo. Em segundo lugar, como alcançar aquilo que necessitamos? É outra palavrinha. Faça. Fala para o senhor, faça. Haja. Ai, pastor, eu estou ouvindo a palavra de Deus nesta noite. Meu coração está se enchendo. Eu estou aqui cheio de fé. Daqui a pouco, na segunda-feira, terça-feira, eu já estou vaziozinho, porque eu não tomei nenhuma atitude sobre aquela palavra. Eu só falei, mas eu não velhei, eu não fui atrás. Eu não fui atrás. Então, o que a Bíblia fala? Que ela fez? Ótimo, note bem. Veio por detrás, dentre a multidão, e tocou-lhe no manto. Aquela mulher fraquíssima, debilitada, ia por trás. Ela disse: olha, se eu só tocar, se eu apenas tocar na veste, ficarei curado. Se ela não tivesse agido à altura desta confissão, nada aconteceria. Vocês estão entendendo? Amém? Olha o que diz a Bíblia, que como nós devemos agir em conformidade com aquilo que falamos em nossas ações. Nós somos impedidos ou recebemos conforme aquilo que fazemos. Olha aqui, Tiago diz: meus irmãos, olha, preste atenção. Tiago está chamando você de irmão, coisa linda. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Você tem fé? Tem fé. Mas se não tiver obras, ações correspondentes. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Vês como a fé opera conjuntamente com as suas obras? Está falando de Abraão. Com efeito,
Foi pelas obras que a fé se consumou. Queridos, o que Tiago está nos falando e nos apresentando? Está dizendo o seguinte: fé e obra andam juntos. Não adianta só ir na igreja, ficar ouvindo. Nós somos muito sabidos, queridos. Aliás, nós sabemos muito mais do que pensamos que sabemos. Mas nós temos que ter uma confissão e agir de acordo com aquela confissão. Então eu confesso a palavra de Deus. Eu tenho fé, mas as minhas ações não correspondem àquilo que eu estou falando. São tremendas. As minhas ações precisam corresponder sobre aquilo que eu estou falando. Fala comigo. As minhas ações precisam corresponder sobre aquilo que eu estou falando. Como esta mulher recebeu? Ela dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Em seguida, ela pôs esta palavra em prática. Ela foi lá. O que ela fez com os obstáculos, pastor? Passou por cima. O que ela fez com a fraqueza, pastor? Ela foi. Então, quando Deus vai fortalecendo, eu confio na palavra e a palavra vai operando. Que aplicação eu posso dar a esta divisão da ação? Minhas ações harmonizam com a palavra de Deus. Eu preciso falar e agir. Pastor, eu vou prosperar. Amém. Você vai prosperar como, meu filho? Eu vou orar a Deus, e Deus vai fazer algo extraordinário. Certo? Só isso? Só isso. Isso não é fé. Isso não é fé. Tem que ir atrás. Trabalhar. Orar a Deus, buscar uma estratégia de Deus, buscar que Deus abra uma porta, se especializar naquilo, crescer. Não adianta ficar parado. Porque se eu ficar parado, eu ficarei como um preguiçoso que olha e fala: está muito sol, está muita chuva, Deus vai fazer isso. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer aqui comigo, onde eu estou. Não vai acontecer, porque isso não é fé. É tremendo isso. Outro ponto interessante, queridos, aqui desta mulher, que não só ela confessou, não só ela agiu, mas ela recebeu. E receber é outro ponto que não é fácil. Ela entendeu isso. Diz a Bíblia que logo que ela pôs a mão na ponta do manto de Jesus, ela conseguiu, olha como que a fé é poderosa, ela conseguiu tirar uma porção tangível, real, do poder de Jesus. Sem Jesus, naquele momento, liberar aquela porção de poder, ela retirou. Como que ela conseguiu retirar? Porque ele já estava disponível para todo ser humano. Já havia um comando do Deus Altíssimo para que as pessoas fossem abençoadas. Elas seriam abençoadas conforme o nível de fé. Esta mulher alcançou um nível de fé sobrenatural. Quando ela pôs a mão, aquela ação de poder de Deus saiu de Jesus, entrou dentro dela, de acordo com aquilo que ela confessou, de acordo com aquilo que ela creu, entrou ali dentro do seu organismo, naquilo que estava ali doente, e imediatamente ela ficou livre da hemorragia, parou, estancou. Fico tão maravilhado nesse momento. Hoje nós temos o poder de Deus, pela graça, em todos os lugares. Fala comigo: está aqui o poder de Deus. Está presente. Lá estava Jesus com o poder de Deus. Agora também você pode fazer a mesma coisa, porque está presente. O Espírito de Deus está aqui presente. Aonde está o Espírito de Deus, está o poder de Deus. Aleluia! Como
comecei a evangelizar o senhor, e depois ela acabou não aceitando, mas é uma pessoa conhecida nessa cidade, eu não vou declinar o nome. E ele me conheceu, nunca tinha tido contato com o Evangelho, e principalmente com o pastor. Ele se gostou de mim, desde o primeiro dia que ele me viu. Ele falou: pastor, eu gostei disso. Eu achei graça aos olhos dele. Aí ele falou: pastor, minha filha, ela está há um ano trancada no quarto. No começo foi devagarzinho, mas agora já há 3 meses ela não sai mais do quarto. E ela está definhando. E ela está numa situação de morte. E ele falava, ele começou a falar, ele começou a se emocionar. Ele tinha me chamado na casa dele, eu estava ali, só eu e ele. Aí eu disse a ele, mudei de assunto, você falou de assunto. Depois que ele se controlou, eu voltei ao assunto novamente. Eu falei: isso é simples, nós vamos orar e ela será liberta. A menina era psicóloga, e ali nós oramos. E eu fui embora. Uns minutos depois, ele contou, depois ela chamou a mãe. A mãe veio, ela saiu do quarto. 2 dias depois ela estava no shopping com o namorado. E ele falou: pastor, me chamou, falou: pastor, contando como Deus me deu. E o que eu trouxe um senhor de ação financeira elevada, ele disse: o que eu chamei de médico aqui, nada resolveu. Poder de Deus. Poder de Deus. Cadê o poder? Poder de Deus. A fé, queridos, ela libera, ela é liberada através da ação. Eu tenho que tomar uma ação. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que utilizar. Então a fé desta mulher, ela alcançou, ela fez que fluísse de Jesus, ela fez que fluísse de Jesus aquilo que ela necessitava. Ela ligou uma tomada, porque já estava liberado. O que você necessita? Aleluia. Essa potencialidade de operação está, volto a dizer, aqui nesta noite. Quem acredita, diga amém. Está aplicando isso, o que eu posso dizer? Reconheça que o poder de Deus está presente em todos os lugares. Fala comigo: eu reconheço que o poder de Deus está presente em todos os lugares. Eu estou falando é se eu ligar. É como ligar uma tomada, é a fé. Se eu ligar nesta força, eu vou colocar a operação de Deus a meu dispor, que foi disponível. Eu já fui abençoado nas regiões celestes com todas as sortes de bênçãos. Então, para o meu próprio bem, Deus tem o que eu realmente necessito. Mas eu digo, eu creio de todo o meu coração, eu vou agindo, eu recebo. Coisa maravilhosa. Jesus começa a olhar e diz assim: quem me tocou? Aí que os discípulos entram numa confusão. Que confusão. Mas Jesus não falava coisa com coisa na cabeça dos discípulos. Como é que? E muitas vezes você vê os discípulos repreendendo Jesus. Aqui eles repreendem também. Ele falou: Senhor, um deles falou: Senhor, a multidão te aperta. Já teve no meio da multidão que te aperta? A multidão te aperta e o Senhor fica falando: quem me tocou, quem me tocou? Aí Jesus fala: alguém me tocou, porque eu percebi que saiu de mim poder, virtude tirou de mim.
E a Bíblia diz que há um espaço de tempo, que eu não sei quanto tempo, Jesus fica perguntando quem tocou. Ele fica olhando em volta, ele precisa que esta pessoa confesse a cura. É uma coisa interessante. Então, o quarto ponto para receber a bênção é contar. Contar. Eu não estou falando, não confunda com dizer no começo, mas estou aqui falando de contar. O Jesus aqui não somente ouviu esta mulher, mas ele permitiu que a multidão toda ouvisse. Ele falou: conte para a multidão, conte a bênção. Um pregador antigo falava assim: conta a bênção. Fala, senhor, conta a bênção. Conta a bênção. Conta o que aconteceu com você. Conta o que aconteceu com você. Conta para os outros. Conta para os outros. A coisa que me levou a ter uma entrega total a Jesus, uma das coisas que me levaram foi eu ver o camarada recuperado das drogas e confessando para mim: eu era assim, desse jeito. Hoje eu sou assim. Eu falei: meu Pai amoroso, é mesmo? Eu quero. Como é importante as pessoas dizerem. Então o primeiro passo é dizer, e o último passo é contar. Como é necessário a gente contar. Jesus está dizendo: faça da tua confissão uma confissão pública. Não adianta ser agente secreto de Deus. Miriam, eu estava conversando com um pastor, uma certa vez, pastor Robson Rodovalho, amigo meu, ele é líder da igreja hoje, Sarama Santana. Ele era professor de química na Faculdade Federal de Goiânia, e pastor. E um dia ele reuniu todos os professores, amigos de muitos anos, e começou a conversar com eles. Aí ele descobriu naquele momento, depois de muitos anos, que alguns deles eram crentes. E ele falou assim: mas que agente secreto de Deus não existe. Você precisa, o crente tem que ser que conta, você tem que falar o que Jesus fez na sua vida. Então Jesus fez essa mulher fazer uma confissão pública da realidade da sua vida, o que aconteceu. Ela declarou isso, e a Bíblia diz isso exatamente. Estou terminando. Diz a palavra no Salmo 105, 1 e 2, diz assim: rendei graças ao Senhor. Fala comigo: rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Apóstolo, me diga: invocai o seu nome. Invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos. Fazei conhecidos entre os povos. Os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. O que Jesus fez a essa mulher? Ele disse, mandando ela contar: renda graças ao Senhor. Faça conhecido em todos os povos os feitos dele. Cante louvores. Cante de salmos. Narre, conte todas as suas maravilhas. Então, como que eu faço, pastor, para alcançar aquilo que eu necessito? Eu devo dizer, eu devo fazer, eu devo receber e eu devo contar. Queridos, isso é maravilhoso. Esta mulher está falando conosco hoje. Agora eu te pergunto, você pode traçar o teu destino aqui. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, certo? Sim ou não? Sim. Então vamos corresponder agora. Vamos fazer uma correlação. Você também tem ouvido falar de Jesus. Essa mulher, a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus, o que ela ouviu falar de Jesus, ela passou a dizer.
Ela não tinha problema de autoestima, não. Ela não tinha se dodói, não. Falou, não, é para mim, é comigo mesmo. Isso é para mim. Então, você e eu podemos confessar isso. Que é a cura da nossa alma. Nossa alma precisa de uma saúde mental. Fala comigo, eu preciso de uma saúde mental. Deus quer entrar, queridos, no nosso coração e trazer essas informações à nossa mente, e você pode aceitar isso na sua vida. É isso que Deus tem para mim. A total e restrita bênção. Vamos ver. Jesus enviou o Espírito Santo, e Ele está aqui. A pessoa da deidade de Deus está aqui. Você crê? Amém. Você crê? Amém. O que você necessita? Você tem alguma frase para dizer agora para você e Deus? Vamos exercitar essa, praticar essa palavra. Senhor, eu vou tocar em Ti. Essa libertação, esta cura, a solução deste problema, se eu apenas tocar em Ti. Tenha uma ação. Toque nele. Estenda a sua mão se você quer que tenha essa ação. Toque nele. Saiba que você está tocando pela fé. Você pode fazer o que esta mulher fez. Quando você toca agora em Jesus, a fé verdadeira faz com que o poder de Deus venha sobre você. Você pode estar agora, neste exato momento, sendo livre do seu mal. Recebe agora pela fé. Recebe agora pela fé. Perceba que está saindo virtude, poder de Deus sobre a sua vida. Senhor Deus, a minha mão também está estendida, porque eu quero tocar-te. Eu preciso crescer, desenvolver, atinar, perceber, agir, confessar, tocar, receber e contar. Nós precisamos, Pai. E na autoridade que é no Teu nome, eu declaro que esta palavra realizada está na nossa vida, neste exato momento, na verdade da nossa existência, exatamente agora. Em nome de Jesus, que o medo vai embora, que o trauma vai embora, que a acusação, que o desequilíbrio, que a falta de perdão, em nome de Jesus. Abraça o seu irmão neste exato momento. Mas todos, façam isso. Não vire ninguém sozinho. Libera o perdão de Deus. De repente há alguém que te ofendeu. Libera o perdão de Deus para o seu marido, para o seu ex-marido, para o seu filho, para o seu amigo. Libera, fala: você, eu não devo mais nada a você. Nós vamos orar.